Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Posso te escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Muda vai viver tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma breve reflexão nesse dia, porque nós cada vez mais nos aproximamos da festa do Natal do Senhor. O Evangelho e as demais leituras, elas são colocadas na liturgia propositadamente com essa finalidade: alertar-nos, abrir nossos olhos, chamar nossa atenção para a grande e maravilhosa notícia da presença de Deus em nosso meio. Parece chover no molhado dizer isso, mas às vezes é tão óbvio que nós mais necessitamos. Aquelas notícias que parecem muito comuns, muito rotineiras, e por isso mesmo nós não prestamos atenção nelas. Elas passam despercebidas em nossas vidas. No Evangelho de hoje, Jesus Cristo faz uma crítica, ao mesmo tempo um lamento, porque a que ele comparar esta geração? Pergunta ele. Esse povo não sabe o que quer, não sabe o que diz, esse povo não sabe para onde vai, não tem a mínima consciência de nada. E ele está meio decepcionado conosco, porque o povo de lá representa-nos cá. O que a gente pode tirar daqui? Primeiro, ele diz: veio João Batista, que era uma pessoa muito disciplinada, não comia nem bebia, fazia muitos jejuns, e todo mundo dizia que ele estava com um demônio nos coros. Aí vem o Filho do Homem, come, bebe, palestra, conversa, se insere no meio das pessoas, está com todo mundo, e as pessoas reclamam dele. Dizem que é um comilão, um beberrão e amigo de gente que não presta para nada. Então, o que é que as pessoas querem, na verdade? Primeira coisa que a gente pode tirar daqui: não devemos viver para agradar a seu ninguém. Não devemos viver para atender às expectativas alheias, seja lá de quem for. Ou seja, quem entra nessa está diante de uma missão impossível. É uma batalha perdida. Trata-se de uma energia totalmente desperdiçada, em vão. Nunca poderemos agradar a todas as pessoas. Essa é a grande verdade. Quando nós caímos aqui na graça de uma pessoa, já estamos desagradando o outro que está do lado. É exatamente assim na verdade. Jesus Cristo não agradou a todo mundo. E por conta desse desagrado aos donos do poder, ele terminou como terminou seu juízo aqui na terra. Se aconteceu a ele
é para dizer que nós não estamos nada livres de um fim assim, quando procuramos agradar todas as pessoas. Também, as pessoas a quem às vezes nós procuramos agradar no fim da força são extremamente instáveis, inseguras, elas flutuam no comportamento, não sabem o que querem, nunca estão satisfeitas com nada nem com ninguém. E às vezes a gente fica pisando em ovos para não machucar eles, não magoar ele, não desagradar o terceiro e acaba desagradando. Porque a gente não sabe como é o estado de espírito daquela pessoa naquele exato momento. A gente vai contando que vai ser um e de lá para cá vem outro. E nós perdemos as estribeiras, nós perdemos o chão, o equilíbrio, porque não contávamos com essa flutuação de comportamento das pessoas com quem nós interagimos no dia a dia. E é por isso que Cristo diz: vocês são como crianças, ou seja, são infantis e infantilizados. São ilustres desconhecidos de vocês próprios, inconscientes e por isso mesmo inconsequentes na sua relação com o mundo, com a vida, com os valores e com as outras pessoas. Portanto, qual é a primeira lição que a gente tira aqui, arredondando isso para nós? Nunca devemos viver pelos outros, mas por nós mesmos, por nossas motivações internas, por nossos valores, por nossos princípios, por nossa consciência e por nossa fé. São essas coisas que nos devem mover, nada além disso. Aliás, eu costumo pensar que a consciência é mais importante do que a reputação. Tem gente que fica a vida inteira querendo conservar ilibada a sua reputação. É capaz de ir na vida por isso. Não vale a pena. A reputação significa o que os outros pensam, concebem a nosso respeito. Isso não nos pertence. Cada um pode pensar o que quiser, pode desgraçar, manchar a nossa reputação. E hoje, com a internet e a superabundância dos chamados fake news, das notícias falsas, isso é muito mais presente. Entretanto, nós não controlamos, mas a nossa consciência nós controlamos. Nós sabemos quem somos nós. Por que fizemos o que fizemos? Por que dizemos as coisas que dizemos? Ainda que ninguém perceba aquilo que está acontecendo na nossa interioridade, nós percebemos. Haja o que houver lá fora, possamos ser mal interpretados ao máximo, mas quando chegamos em casa, colocamos a cabeça no travesseiro e dormimos o sono dos justos, porque nós nos conhecemos. A nossa consciência é, por assim dizer, essa porção que nós, onde Deus habita. Se quisermos encontrar Deus, olhemos para a nossa consciência. Ele está aí, ou muito satisfeito conosco, ou reclamando de nós, mas está exatamente aí. A consciência é importante. Santo Tomás de Aquino, que foi o maior teólogo da igreja, ainda que tenha vivido um tempo muito antigo, ele dizia que, dando aula para os seus alunos, ele era dominicano, mais importante do que tudo é a consciência de vocês. E um aluno lhe fez uma pergunta: aquelas cascas de bananas, e às vezes a gente coloca para ver se alguém escorrega nela, e a gente vai verificar. O aluno perguntou: professor, o senhor está falando que a consciência é muito importante, mas imaginemos que a minha consciência me pede uma coisa e o Papa me pede outra coisa. A quem eu devo obedecer? A minha consciência ou ao Papa? Santo Tomás olhou para o aluno e disse: obedeça sempre a sua consciência, procurando alargá-la, esclarecê-la, porque às vezes a nossa consciência é muito limitada e limitadora, extremamente escrupulosa, e aí ela não vai para lugar nenhum. Procure sempre alargar a sua consciência, esclarecendo-a cada vez mais. Pode ser de lá à frente você perceba que aquilo que você
quer para você não seja tão diferente daquilo que o papai é. Quanto mais a gente alarga a cabeça, mais vai encontrando coincidência entre a cabeça da gente e a cabeça dos outros. O coração da gente e o coração dos outros. A vida da gente e a vida do mundo. Logo, temos que alargar hoje, amanhã, depois da manhã e também depois e depois. Não podemos parar nem só instante. A segunda coisa que o Evangelho de hoje nos ajuda a pensar, e que é muito importante, o nosso Deus é o Deus da diversidade. Não há e nunca houve uma fórmula única de ser cristão, de ser católico, de ter fé, de pertencer a Deus. Não há. E a prova disso está em João e Jesus. Ou seja, duas pessoas muito diferentes, porém servindo a uma única e mesma causa, a causa do reino. Por isso, na igreja, na nossa igreja, por exemplo, toda diversidade deve ser bem-vinda. Deve haver espaço de acolhimento para grupos que pensam e agem diferentemente. Movimentos pastorais que têm carismas diferentes. Não são antagônicos, são complementares. Às vezes tem um grupo que é mais espiritualista, reza mais introvertido, e a gente pode, de fora, taxar de alienado, que vive rezando e não olha para a vida, não se insere no mundo, não se compromete com as causas da política, da sociedade, coisa que vai. Aí encontramos um grupo que é de vanguarda, está lá na rua, trabalhando com os pobres, com os oprimidos, e fazendo valer os seus valores mais sociais. E a gente pode dizer, aquele sim, aquele é bom. O grupo da igreja precisa aprender aquilo que o grupo da rua faz, porque ele não faz no dia a dia. O grupo da rua precisa beber essa fonte do grupo da igreja. E aí nós nos complementamos. Eu dou do mil que eu tenho e o outro não tem, recebo do outro que ele tem e eu não tenho. Nisso cresce ele, nisso cresço eu. O crescimento é sempre entre grandezas diferentes. Não há crescimento entre grandezas iguais. Se eu quiser que meu marido, minha mulher, meu filho, meu pai, minha mãe, meu amigo sejam iguais a mim, então eu não preciso bater uma mim. Para que eu vou repetir esse conforto dele? Eu preciso de gente diferente, para que a gente possa, nesse diálogo interminável entre os diferentes, crescer cada vez mais. Depois, não há somente uma maneira da gente seguir Jesus Cristo. É o que diz o Evangelho de hoje. Cada um de nós o segue, tanto melhor quanto mais for original, na criação do seu próprio modelo, respeitando aquilo que é único seu, a sua unicidade. Então existem muitas formas de amar, já desse um grande teórico. Todas elas são válidas. Nos amam com as mãos, nos amam com a palavra, outros amam com a escuta, outros amam com a oração, outros com o acolhimento, outros com o abraço e o afeto, outros com a sua profissão, fazem caridade a partir daquilo que realizam na vida para ganhar a vida. Outros amam com dinheiro. Alguém pode questionar, como é que alguém pode amar com dinheiro? Parecem coisas incompatíveis, mas não são. Quando eu estava na Europa, eu conheci umas pessoas que nunca vinham para a igreja, pessoas ricas. E eu perguntei para um padre amigo que já tinha passado pelo paróquia onde eu estava. Ele disse: olha, você não sabe, vai saber no tempo certo, mas vou lhe adiantar. Não olhe com desdém para essas pessoas. Não ache que porque elas não vêm para a igreja, elas não são da igreja. Tem motivos para isso. Eu descobri que eram pessoas muito ocupadas e nos momentos da missa eles não estavam desocupados para participar. Não tinham possibilidade. Eram empresários que tinham várias empresas, andavam viajando pelo mundo afora. Depois eu descobri que um deles
pagava os estudos de 30 africanos que ele trouxe para a Europa. Pessoas que selecionaram a tempo e que não tinham condições nos seus países de fazer um curso superior. Ele trazia para a Europa, anonimamente, pagava os estudos deles até se formarem, 4, 5, 6 anos. Alguns deles faziam pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, com bolsas de estudo dadas por esses empresários. Eles não podiam ir, não podiam fazer pessoalmente, não podiam conversar com esse povo, mas o dinheiro deles estava a serviço da caridade e do amor. A gente pode levar dessa forma também. Depois, acolher as pessoas como elas são. João é de um jeito, Jesus é de outro jeito. Nós somos chamados a acolher os dois. Não querer mudar ou corrigir a força dos outros, só porque nós não gostamos do jeito delas, da forma como eles vivem. Mas também elas olhando para nós não gostam do nosso jeito. E nem por isso nos querem corrigir ou mudar a nossa vida. Aliás, quem quer mudar os outros está numa batalha perdida. Ele não consegue mudar ninguém. Às vezes a pessoa se acomoda aí e fica calada para não criar confusão. Ou então, se for a oportunidade do pai ou do padrão, aí mais calada a pessoa ainda fica. Parece que ela mudou, que ela aceitou aquela correção. Mas não, ela quando sai continua do jeito que ela era. Ninguém muda ninguém. A mudança é de dentro para fora, um desejo essencial. É uma necessidade sentida por cada pessoa. Lá em Jardim tem um padre, e aqui eu termino, um padre que ficava na calçada, ele era muito culto, e era pessoa de gramática. Passou um senhor com uma enxada nas costas e parou lá para conversar com o padre. Aí disse: boa tarde, boa tarde. O senhor vem de onde? E vai para onde? Ele disse: eu vim da roça e passei ali no cemitério. O padre disse: meu filho, não é cemitério que se fala. A palavra certa é cemitério. Ele disse: não, mas isso aí é para o senhor, estudou muito no seminário. Não adianta, ninguém corrige ninguém. A professora, com os alunos em classe, perguntou ao Chiquinho: Chiquinho, olha, diga uma coisa. O Chiquinho falou para ela: professor, eu não tenho mais lápis. Mas meu filho, não é assim que se fala. Não é eu não tenho, é eu não tenho lápis. Tu não tens lápis. Ele não tem lápis. Nós não temos lápis. Entendeu? Isso não, eu não tenho como guardar esse lápis, eu tenho. Não adianta a gente corrigir. É preciso suscitar na pessoa o desejo de fazer diferente, para que ela perceba que daquele outro jeito é melhor, é o mais certo, é o mais correto. Então nós temos aqui essa visão de Jesus Cristo que nos coloca dentro da diversidade de coisas e de comportamentos. Jesus, o bem não precisa do mal para nada, o mal não precisa do bem para nada. Talvez Jesus não precise de João para nada, mas nós precisamos dos dois. Nós precisamos dos três, dos quatro, dos cinco, de tudo que vier da nós, porque tudo nessa vida tem um propósito. E a gente não deve simplesmente marginalizar esse bem que eu estou, selecionar e deixar de lado aquele porque não nos interessa. Se veio para nós alguma coisa de útil e de grande, nos tem para dar e ensinar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.